Tivemos um probleminha na live. Dessa vez, creio que não vai acontecer mais nada. Então, vamos continuar a meditação na palavra. 4 capítulos por dia. Nós vamos agora do capítulo 5 e 6 de Efésios. Depois nós vamos para Filipenses 1 e 2. Esses 4 capítulos por dia devem ser meditados diariamente. Eu apenas falo de maneira superficial, não me aprofundo em muitas coisas, não abranjo uma questão totalitária de tudo que está mencionando aqui, mesmo porque a gente gastaria uma vida inteira em um capítulo se fosse necessário. Mas aponto para vocês, para que vocês possam ler e às vezes surgir alguma dúvida, você já tenha mais ou menos uma ideia do que se trata. Mas leiam com seus próprios olhos, não tomem apenas esses breves comentários como únicos. Eu quero que você leia e compreenda a partir da capacidade que o Senhor lhe dará por intermédio do Espírito Santo. Então abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Abram a Bíblia em Efésios capítulo 5. Ele continua o que ele estava falando no capítulo 4. É uma sequência de pensamentos. Ele sempre traz uma ideia e depois ele faz uma conclusão. Olha como que é interessante para vocês notarem. Leia um pouquinho antes no capítulo 4, a partir do verso 28. Olha o que diz: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Você vê que ele trouxe uma ideia. Depois ele traz, portanto, aqui no capítulo 5, ele traz uma conclusão. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que as pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Assim diz a palavra do Senhor. Continuando, olha o que diz no verso 10. Procurem descobrir o que agrada o Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo a luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Nós vemos aqui questões práticas. Às vezes nós pensamos que o cristianismo é uma mera teoria. Não, muito pelo contrário, o cristianismo sempre foi uma vida. Você é um mini Cristo, você representa Cristo. Nós vemos de maneira muito clara a palavra norteando
não apenas comportamentos morais, mas manifestando aquilo que você já é, mostrando a sua real natureza. Você não é o que você imagina que você é aquilo que Deus diz que você é. Se você foi comprado por um alto preço, se Cristo de fato morreu por você naturalmente, essas características estão em você. Nós vemos ali em Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, creia naquilo que Deus fez sobre a sua vida. Galego, eu não consigo. Clame ao Espírito Santo para que te fortaleça. Modifique aquilo que é necessário que você modifique. Existe a sua responsabilidade, não é algo inativo, onde você simplesmente senta no sofá e espere que as coisas mudem. Não, há uma modificação, mas mediante o conhecimento da palavra, tudo se torna muito mais fácil. Você já vê aqui, ó, que fala que não deveria haver entre nós imoralidade sexual. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares. Seu linguajar é esse? Você vive dessa forma? Você rouba? Pare de roubar. Ponto. Abandone a mentira, diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. É assim que a palavra diz. A palavra nos direciona. A palavra é um tutor em nossas vidas. A palavra vai trabalhar em nossos corações. Nós não podemos viver como insensatos. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Olha o que diz ali no verso 17. Não hajam de forma impensada. Não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Olha o que acontece nos nossos dias. As pessoas tentam compreender a vontade do Senhor segundo seus próprios achismos. Elas não buscam na palavra qual é a vontade do Senhor. Elas imaginam que a vontade do Senhor é oculta e secreta. Então elas buscam dentro das mais variadas situações uma forma de conhecer essa palavra que não é a palavra de Deus. Esperam que um homem traga a vontade de Deus para elas. Pensam que, eu cheguei nessa live, deixa eu ver se ele vai falar a vontade do Senhor para minha vida. A vontade do Senhor para sua vida é que você se torne cada dia mais parecido com Cristo. Então a vontade do Senhor é essa e não é segredo para ninguém. E como que eu vou me tornar mais parecido com Cristo? Conhecendo a vida de Cristo e clamando para que o Espírito Santo me fortaleça para que eu possa caminhar conforme ele caminhou. Existem duas marcas no povo de Cristo, nas ovelhas de Cristo. Eles ouvem a voz de Cristo e é uma marca nos seus pés, pois eles seguem seus passos. Então conheça a palavra do Senhor, não ajam de forma impensada. Procure entender a vontade do Senhor descrita em suas palavras. Se você se diz ser um cristão e não conhece a palavra do Senhor, você está falhando. Você provavelmente está simplesmente repetindo algo com finalidades que só Deus pode saber. Não é admissível que professemos ser cristãos e sequer conheçamos o Deus que nós servimos. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. A vontade de Deus foi revelada. Não existe outros meios de revelação da palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui descrita. Nós vamos direcionar nossa vida em todos os sentidos. A Bíblia fala sobre tudo? Não, mas ela pode ser aplicada a tudo, porque todos os princípios norteiam as nossas vidas. Tudo se resume em 2 mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você utilizar essa regra para analisar todas as coisas, você verá que tudo se enquadra nisso. A minha vida tem glorificado Deus sobre todas as coisas. O que eu faço faz com que eu possa amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Somente mediante essa reflexão você já vai ver que um monte de coisas já caem por terra. Seus pensamentos, suas ações. As nossas ações,
elas devem ser guiadas pelo Espírito, e o Espírito manifesta a sua vontade de maneira muito clara. Não espere que chegará uma voz do alto e fala assim, não faz isso, hein? Mas ela chega, lida pela palavra. Olha o que diz no verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Não se embriaguem. E aí? Quantas vezes você já ficou embriagado e se descontrolou? Coloca aí, eu já fiquei. Confesse. Imagina que essas atitudes geram marcas, geram feridas, marcam as nossas vidas de maneira do qual nós não poderemos apagar o passado. Você está, de fato, vivendo tudo de forma que seja eterno. O que aconteceu não pode mais deixar de acontecer. Um dia que você se embriagou e ficou descontrolado pode marcar sua vida para o resto da sua vida. Por conta de uma bebida, você pode ter agredido alguém. Por conta de uma bebida, você pode, quem sabe, ter matado alguém. Por conta de uma bebida, de estar embriagado, você pode ter gerado um filho com uma pessoa que nunca mais você viu. Com uma pessoa que não é seu marido. Você, por conta da bebida, pode ter gerado filho numa mulher que você não amava. Por conta da bebida. Quantas coisas podem acontecer por conta da bebida? Imagina que tudo isso passa pela palavra. A palavra nos direciona e visa moldar as nossas vidas para que possamos representar a boa imagem de Cristo. As pessoas, a maioria, não lerão a Bíblia, mas elas lerão o cristão. E o cristão deveria caminhar conforme a palavra de Deus diz. Nós somos a Bíblia que o povo não lê. Nós vemos então em Efésios muito esses conceitos práticos. Esses conceitos práticos, lógico que estão na Bíblia inteira, mas aqui traz conceitos que são de extrema relevância para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Ele já traz uma clareza do que é esse viver na luz. Nós temos ainda nesse capítulo 5, aqui o marido e a esposa, como o marido deve viver junto à sua esposa. Olha como começa o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Estes versos foram deturpados pela nossa geração atual, não compreendendo o contexto do qual está inserido. Não se trata de uma submissão no sentido de subjugar. Muito pelo contrário, a Bíblia é o que trouxe a mulher a um patamar completamente distinto. Antigamente as pessoas poderiam nem morar com as suas mulheres. Se a mulher fizesse qualquer coisa contrária, ela não temperou a salada direito, ele poderia repudiar a mulher, ele poderia fazer milhares de coisas, mas a Bíblia trazia essa unidade de pensamento, onde o homem deveria se juntar à esposa não somente em corpo, mas também fisicamente ali no seu dia a dia, sendo seu cuidador, e a mulher também deveria se unir a seu esposo. Então se tratava de uma união única, única no sentido de que eles viveriam em unidade, tá? E não de maneira vidas completamente discrepantes, uma unidade de pensamento, uma coerência com a vida que você tem. Se você é separado, você deve saber que existe uma guerra. É uma guerra que existe. Porque cada um quer impor a sua vontade. Agora, se você tem um relacionamento, vocês vão entrar em unidade de pensamento quanto aos seus filhos. E nós vivemos em uma sociedade onde a maioria das pessoas vivem esse divórcio. Mais de 88%. Existem estatísticas absurdas aí que falam acerca desses divórcios que ocorrem. Os casamentos não duram mais.
E isso gera destruição em todos os âmbitos da vida, da sociedade. Talvez você viva essa destruição por conta do quê? Por conta da sua desobediência. Você não meditou na palavra do Senhor, você não conheceu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor guia as nossas vidas. O simples fato de você seguir a palavra de Deus, você verá que sua vida será muito mais alegre. Não significa que você terá uma vida perfeita, mas significa que todas as imperfeições, elas passarão pelo cuidado de Deus, de maneira a fazer que você cresça e você entenderá o propósito de todas as coisas que acontecem. Então pensem muito a respeito disso. Vocês, mulheres, leiam as Bíblias para que vocês compreendam a palavra de Deus, o relacionamento que deve glorificar a Deus, a maneira como você deve viver para que Deus seja glorificado. Nós vivemos numa geração onde os homens são frágeis também. Homens que não têm cumprido o seu papel. Nós temos que olhar com muita atenção para tudo isso. Observem ali o que diz a partir do verso 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, o amor do homem para a mulher é um amor transcendental. Se você está aí, quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Não incluso Cristo. Olha que interessante, naturalmente a gente vai pensar nossos genitores, nossos pais. É legítimo isso, mas o amor de Cristo não é esse amor meritório. Eu amo meu pai e minha mãe porque eles me geraram. Então não é esse amor do qual Deus está falando. Mesmo porque tem pessoas que não amam seus pais por conta dos pais não terem correspondido às suas expectativas. Talvez você que está aqui seja um desses, tá? Por exemplo, seu pai não cuidou de você, seu pai te abandonou, então você não o ama porque você não teve relacionamento com ele. Ele não fez aquilo que você gostaria que ele fizesse. Ele te deixou talvez para adoção. E você criou uma série de resistências. Então, a Bíblia fala justamente para que possamos amar nossos pais, para que nossos dias se prolonguem nessa terra. Só um minuto. Então observe que este amor não é um amor voluntário, é um amor meio de gratidão. É um amor que, por ter crescido nesse ambiente, eu amo por gratidão, mas essa gratidão está atrelado àquilo que me oferece. Este é o amor que impera na humanidade. Contudo, o amor de Cristo está atrelado a esse amor que é mencionado aqui nesse verso 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Como foi? Entregando a vida por ele. Ele entregou a vida por ela de que forma? Imagina o povo merecia Cristo entregar a vida por ele? Tinha merecimento nisso? Qual é o seu merecimento em Cristo te amar? O que você fez que Cristo se tornou seu devedor? Nada, você sabe disso. Que você peca constantemente, que tudo que você faz está completamente tomado pelo pecado. Seus atos bons emanam somente do Senhor, e você verá que o Senhor atua na sua vida. Você fala assim: Senhor, se fosse por mim mesmo, não teria feito isso. Então, é compreender o que é esse amor, como Cristo amou a igreja de maneira incondicional. Então, eu sou chamado a amar minha esposa de maneira incondicional. A pessoa que eu mais amo no mundo é a minha esposa. Espero que eu seja também a pessoa que ela mais ama. E amar não está atrelado a ela fazer o que eu quero. Está atrelado a andarmos e caminharmos numa mesma direção, se sacrificando um pelo outro. Eu costumo falar para ela me amar quando eu menos merecer ser amado, porque é o momento que eu mais precisarei do amor dela. É muito fácil amar quando as coisas estão boas e quando as coisas não vão tão bem. Talvez você esteja agora em um relacionamento onde ele está manchado por milhares de mágoas. E
Deus pode transformar este relacionamento desde que você tenha a compreensão dada pelo Espírito Santo. Então clame ao Espírito Santo para que ele modifique seu relacionamento, para que ele transforme o seu ser, para que ele direcione com sabedoria as suas atitudes, para que você possa saber a hora de falar, a hora de se calar, para que você se entregue ao seu cônjuge de maneira integral. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Olha como é interessante o verso 26. Depois de falar que ama a igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele coloca assim, ó, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Olha a analogia que ele faz. A palavra de Deus purificando um relacionamento. Eu tenho certeza que você que ouviu essa palavra aqui talvez tenha te colocado algumas interrogações na cabeça para se de fato você tem amado mais o seu marido do que todas as coisas, da sua esposa mais do que todas as coisas. Você deve amar mais o seu marido do que o seu filho. Não que o amor possa ser medido de maneira gradativa, mas é muito fácil amar nossos filhos. É muito fácil. Nosso filho deu uma risadinha, tá tudo bem, mas imagina se as nossas esposas derem risada. Você vai dizer, mas por que tá rindo? É completamente diferente. Completamente diferente. Da mesma forma que o amor de Deus sobre as nossas vidas é completamente diferente. Continuando. Vamos no verso 27 diz assim, ó, do capítulo 5. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Olha a maneira como Paulo escrevia aqui para que fôssemos educados. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Aí vem esse verso tão preponderante na palavra. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, você vê essa unidade do casamento representa ao cristianismo, tá? O casamento foi instituído para a sociedade como uma mera forma de união civil onde compartilhariam bens. O casamento cristão representa onde você compartilha a sua vida. Onde não tem mais aquilo que é meu e aquilo que é seu, é aquilo que é nosso. Nós somos um só corpo, onde uma parte dói, a outra parte dói. Onde eu sinto e ela sente. Onde um fardo é pesado, o outro ajuda a carregar. Então é essa unidade, a unidade de pensamento. Então se você busca um relacionamento assim, se relacione com pessoas que estão em Cristo. Se você, por exemplo, está solteira, viveu uma vida toda errada, não tem problema. Cristo quer transformar a sua vida. E Ele começará transformando primeiro você, te escondendo dentro dele, de maneira que, para que você seja encontrado um homem, primeiro tenha que buscar a Deus para depois te encontrar. Se o homem não tiver um coração transformado pelo Espírito, não se relacione. Não se relacione com ninguém. Galego, mas eu já fiz tanta coisa. Não faça mais. Não faça mais. Não faça mais. Que você possa ser direcionado a esse entendimento. Que você não seja guiado pelos seus prazeres. Para que você seja guiado justamente pela palavra do Senhor. Que essa palavra possa guiar os seus comportamentos. E você verá que não existe ninguém em toda a história que depositou sua confiança no Senhor e se decepcionou. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena ouvir a palavra de Deus e ser lavado por essa palavra. Que o Santo Espírito possa guiá-los a isso. Olha o que diz aqui no verso 32. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Você vê que tudo ele faz uma analogia. Verso 33. Portanto, volta a dizer, cada homem deve amar a esposa, como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido.
Depois, no capítulo 6, ele já traz também a questão que eu mencionei há pouco tempo atrás, acerca dos filhos obedecerem aos pais. Diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Verso 2 do capítulo 6, honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Embora você ame a sua esposa, você continue a honrar o seu pai e sua mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, se você está brigado com seu pai e com sua mãe, se você não possui mais relacionamento com seu pai e sua mãe, se eles fizeram coisas horríveis, perdoe-os. Ame-os. Ame-os não porque eles merecem, porque você também não merecia o amor de Deus e Deus derramou amor sobre você. Então hoje é o dia de reconciliação entre pais e filhos também. É reconciliação entre maridos e esposas. Que hoje seja um dia de reconciliação. Que nós possamos olhar para essas palavras e falar assim: Senhor, eu vou consertar a minha vida neste exato momento. Eu vou consertar porque Teu Santo Espírito, neste momento, penetrou meu coração e pediu para que eu modificasse a minha vida. E você verá que o seu fardo ficará mais leve. Então, se você porventura está em alguma dessas situações, que hoje você seja conduzido com sabedoria e amor para viver uma vida diferente, para que você possa glorificar o nome de Deus, para que você possa agora caminhar de maneira que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida, para que o amor de Deus possa preencher essas outras vidas que talvez estejam vazias de Deus. Ah, mas não tem mais. Não é uma condicional. Se fizer isso para você, não. Cristo te amou sem você fazer nada. Então, derrame essa graça sobre outras pessoas. Perdoe seu marido, perdoe a sua esposa, perdoe os seus pais. Galego, é doloroso, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas Deus sabe. E nada acontece fora da vontade de Deus. E isso com certeza será um objeto de transformação na sua vida e em todas as vidas ao seu redor. Então, que você possa representar Cristo aqui na terra. Não se trata mais do outro, se trata de você. Que você possa se permitir perdoar. Se perdoe também, que isso é muito importante, porque se Cristo te perdoou, quem é você para não se perdoar? Então, haja conforme a palavra nos direciona. Depois, ainda no capítulo 6, ele traz uma série de condições acerca de trabalho, de como deveria agir mediante o seu trabalho. O final do capítulo 6, ele fala acerca da armadura de Deus, o qual ele fala para se vestir da armadura de Deus, para permanecer fiel contra a estratégia do diabo. Daí ele fala metaforicamente de como isso deveria ser feito, mas ele traz uma realidade que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas sim contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Lembra que ali em Efésios 2 falava que o comandante do mundo invisível controlava a nossa vida, que nós andávamos obedecendo dessa forma, mas agora nós estamos vestidos com a palavra de Deus, essa palavra que tem nos moldado. Ele faz o cinto da verdade, a couraça da justiça, mas tudo atrelado a uma totalidade de fortalecimento do seu corpo e da sua mente, por intermédio dessa palavra que nos revigora e nos traz paz. Então, terminem de ler ali Efésios, depois nós vamos para Filipenses, do qual Paulo e Timóteo escrevem essa carta, né? É atribuída a Paulo, mas no caso aqui já deixa muito claro que Paulo e Timóteo estavam juntos escrevendo. Ele traz também uma série de apontamentos. Observe que ele escreve para todo o povo santo, então para aquelas pessoas que já compreendiam a palavra. Ele sempre retratava contextos locais. É necessário que você olhe o contexto ao qual ele está falando. Isso daqui não pode ser aplicado a outros contextos, porque primeiro que não vai fazer nexo. Ele estava falando de coisas completamente direcionadas. Olha ali, a partir do verso 3, como diz: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Lembra aquele salmo que eu falei ali no começo da live?
da questão de se unir àqueles que o temem, você vê aqui a unidade. Paulo não arroga a si a capacidade de fazer as coisas sozinhos. Primeiro, que ele foi impelido por Deus. Segundo, que Deus colocou pessoas ao redor dele para que todos cooperassem para a propagação das boas novas. Você é um desses. Você agora é um propagador das boas novas. Por intermédio da sua vida, o evangelho é propagado. Galego, mas eu não sei, eu não decorei capítulo, não decorei versículo. Fale da essência divina, de um homem que necessita de um resgatador e Cristo sendo esse resgatador. De um homem caminhando para as trevas e Cristo vindo arrancar este homem das trevas. Não se trata de um homem indo até Deus, mas Deus vindo buscar estes seus filhos. Compreendam essa palavra que traz luz e paz, essa palavra que excede todo entendimento. No verso 6 ele diz assim: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Terminem de ler este capítulo primeiro, porque ele vai retratar ainda a alegria de Paulo anunciando Cristo. Ele fala de pessoas que estavam fazendo isso por motivações erradas, mas de certa forma ele faz uma série de reflexões acerca da sua própria vida, de que a vida dele importava justamente porque ele estava anunciando a Cristo. Embora ele soubesse o que esperaria no mundo vindouro, quando seus olhos se fechassem, ele esperava, ele pedia justamente por entendimento, no sentido de viver para que as boas novas pudessem ser propagadas àqueles que ainda não criam. Isso daí está mais ou menos a partir do verso 23. Você vai ver. Vamos até ler. Olha que interessante como ele aborda essa questão. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Maravilhoso. Mas nós devemos compreender o que essas palavras dizem e aplicar às nossas vidas. A partir do 27, ele fala que é importante que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, imagina que ele estava falando para essa comunidade, por isso que eu falei acerca também, fiz essa união do Salmo com o que nós estamos falando agora, a importância de vivermos em união. Se você tem uma igreja viva, vida de igreja, não seja um frequentador de culto, não vai lá simplesmente assistir um culto, vá prestar um culto. E prestar o culto inclui você auxiliar o seu irmão, você estar em unidade. Continuando o verso 27 diz: então quando eu for vê-los novamente, eu mesmo, quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. A luta deles não era por aquilo que eles achavam, mas aquilo que lhe havia sido entregue. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Olha que interessante, ele fala de destruição daqueles que se opõem a Deus. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha o privilégio que eles consideravam, sofrer por Cristo. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Então eles não ficavam com todas essas teologias da prosperidade. Eles sabiam que sofrer por Cristo era um privilégio. E morrer, no final das contas, era lucro. E o viver era Cristo. Filipenses capítulo 2 é brutal. Leiam. Eu vou ler apenas uma parte aqui pra gente ir por fim. Do qual todos nós deveríamos ter essa certeza que está emanando dessas palavras. Olha o que diz. A partir do verso 5, capítulo 2, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus
fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente, até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos, que possamos ser obedientes até a nossa morte. Sabemos que Deus está controlando as nossas vidas. Que possamos estar já com os nossos joelhos dobrados. Que possamos ir aos pés de Cristo. E não sermos aqueles que buscam as suas mãos simplesmente como se ele se fosse um Papai Noel. Pessoas vão a Deus como um meio. Deus não é um meio para você conquistar os seus desejos. Deus é o fim de todas as coisas. Ele é o começo, o meio e o fim. Que você possa descansar nele. Que ele possa te convidar para este relacionamento cada vez mais íntimo. Que você possa nesse dia ter um dia abençoado e clamar ao Senhor por entendimento e por sabedoria. Que ele possa modificar aquilo que você não consegue. Que o Espírito Santo guie a sua vida e abra os seus olhos. Essa é a minha oração, que eu faço sempre em nome de Cristo Jesus. É isso, mais um dia. Eu comecei essas lives querendo fazer de 20 minutos, sendo bem objetivo, prático, mas eu também entendo a necessidade que muitos não irão ler. Então, falando talvez seja uma forma de comunicação, mas eu imploro para que vocês leiam e tenham esse tempo. Hoje, inclusive, nós temos uma arena online. O que é essa arena online? Nós estudamos os fundamentos da fé cristã. Nós pegamos os principais pontos de confissões antigas, de catecismo. O que são catecismos? Catecismo significa ensino, onde existe uma pergunta e uma resposta, de maneira que a gente vai entendendo e compreendendo o fundamento de todas as coisas. Que vocês possam estar ali. Vocês são meus convidados, tá? Então, vocês podem vir e entrar. É um grupo que temos ali na reunião através do Google Meet. Não fica aberto aqui que nem no Instagram. Vocês vão chegar, a gente pode conversar sobre algumas coisas, vocês tirarem dúvidas sobre os assuntos relacionados. Então isso é maravilhoso. Para você que quer se desenvolver cada vez mais em conhecimento da palavra, você não paga nada por isso, tá? Eu não faço nada que cobre, a não ser meu treino físico, que é outra história, que é da onde eu tiro o meu sustento. Mas qualquer coisa da palavra de Deus, eu não cobro para ministrar, eu não cobro para pregar, eu não faço nada disso, tá, gente? Eu faço isso daqui por uma missão de vida, porque eu entendi que Deus me chamou para isso. Que eu tentei fugir de todos os jeitos, mas ai de mim se não pregar o evangelho. Então, se você quiser fazer parte desses grupos, se você quiser fazer parte de todo esse movimento, confronto, também venha fazer parte, venha viver igreja conosco. Nós temos culto todos os domingos, às 10 horas da manhã e terça às 8. Venha viver, conhecer mais da palavra de Deus. Se você estiver distante também pode me chamar, que eu indicarei igrejas que são realmente fundamentadas na palavra. Ah, Galego, então existem igrejas que não são fundamentadas? Óbvio que sim, óbvio que sim. E talvez você não tenha maturidade para enxergar, e você seja seduzido por isso. Então, procure com muita atenção uma igreja para congregar e tenha vida de unidade. Tente participar o máximo de tempo de coisas que irão edificar a sua vida. Eu garanto que a sua vida será transformada. Eu garanto. Eu não conheço ninguém que leu a Bíblia inteira e viu a Bíblia e não teve a sua vida transformada em milhares de aspectos, milhares de pontos. Você conhecer a Deus é conhecer a si mesmo, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então conheça a Deus para saber quem tu és e que ele se revele de maneira poderosa. Para você participar dessa arena online, você vai entrar dentro dessa lista de canal de transmissão, que lá eu vou colocar o link. 8 horas em ponto nós começamos. Então venha fazer parte, para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, um beijo no coração. Até amanhã, no mesmo horário. Fui!